Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses. Eu quero ler um texto breve com você. Filipenses capítulo de número 3, versículo 10. Nós estamos hoje dando início a uma nova jornada, né? Jornada de peregrinação. Nós vamos começar uma nova série que se chama Somos Todos Peregrinos. E eu vou explicar para vocês o motivo do nome dessa série e o que nós faremos ao longo dos dias dessa série, tá bom? Antes, leiamos esse texto aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder da sua ressurreição. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Filipenses sobre o que é caminhar, o que é prosseguir. Durante esses próximos meses nós vamos caminhar juntos, nós vamos tentar prosseguir e vamos tentar peregrinar juntos. A nossa nova série tem como tema, Somos Todos Peregrinos, e ela é baseada em dois contextos. O contexto inicial é uma obra do professor Dr. R.C. Sproul, que se chama Somos Todos Teólogos. E dentro dessa sua obra, que é uma obra mais voltada para a parte de teologia sistemática, ele aborda vários conceitos. E ele argumenta principalmente que todos nós, de certa forma, somos teólogos. Às vezes você não fez um curso de teologia, nem tem interesse. Às vezes você nunca estudou, nunca fez nenhum curso de capacitação que envolva teologia. Mas como cristãos, dentro de cada cristão existe um teólogo. Seja pelo fato de buscarmos as respostas sobre os ensinos que estão na Bíblia, ou às vezes pelo fato de ignorarmos algumas dessas respostas que buscamos. E isso é interessante, porque às vezes quando nós não conseguimos encontrar respostas, ou às vezes quando nós encontramos respostas que nós não queremos, a gente dá uma ignorada na circunstância, Dessa mesma forma, o R.C. Sproul, ele divide a teologia entre dois aspectos. O primeiro aspecto é: teologia não é estudar as apreensões humanas da religião. Existe muita gente que fala de religião, mas não faz teologia. E existe muita gente que tenta entender a Deus pela religião dos outros. Deus nos chama para entender Ele na essência dEle, como Ele é. Infelizmente, talvez esse é o grande problema que nós temos na sociedade de hoje, Às vezes as pessoas elas querem conhecer a Cristo através do conhecimento de outras pessoas. É por isso que hoje nós vivemos a febre dos discípulos e dos pastores de redes sociais, Às vezes a pessoa ela prefere assistir ali 10 mensagens no YouTube do que ela pegar a Bíblia, pegar um livro, e procurar aquelas respostas. E aí nós teríamos vários motivos para isso, mas não vem ao caso. Agora, segundo, qual que é a forma característica que Sproul nos diz de teologia? Teologia é estudar a natureza de Deus através da religião. E nós, de certa forma, aqui nessa nossa série, do Peregrino, nós vamos tentar estudar a natureza de Deus através da religião, porque a religião ela é importante. Nós não vivemos pela religião, nós vivemos por Cristo. Nós vivemos por aquilo que Cristo veio fazer. Agora, a religião ela nos ajuda a entender aquilo que nós estamos fazendo aqui. Tudo o que nós aprendemos, de certa forma, e tudo que nós estudamos, está conectado, hora ou outra, com a teologia. Se você é um advogado, se você é da área do direito, de certa forma, seu curso ele está conectado e nós poderíamos falar muito sobre isso, baseado em João Calvino. Se você é da área das exatas, se você gosta da física, nós temos grandes exemplos dentro da física e grandes argumentadores
que colocam a teologia dentro desse contexto. Se você é da área da saúde, também nós temos a teologia, de certa forma, dentro daquilo que são os pressupostos fundamentais da saúde. E por aí vai. A nossa ideia aqui e o nosso intuito é mais ou menos ir lá na Idade Média, quando a filosofia era o auge, né? E aí, na Idade Média, disseram, olha, a teologia, ela é a mãe de todas as ciências, e a filosofia é apenas a sua criada. Nós não vamos estudar teologia a fundo aqui, mas nós vamos, através da Bíblia, tentar adquirir esse conhecimento, sendo delineados por um livro, que é o livro Peregrino. Quem está com o seu exemplar e quem trouxe? A partir da semana que vem, todo mundo tem que trazer o seu. Cadê? Ué, Amanda, você não trouxe não? Eu vou explicar para vocês, né? O Somos Todos Peregrinos foi uma junção desses Somos Todos Teólogos com a leitura que nós faremos do livro Peregrino. A partir de amanhã, você vai ler o capítulo 1 e 2, tá bom? E no sábado que vem, nós vamos falar do capítulo 1 e 2 aqui. Hoje, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é apenas uma introdução baseada uma introdução do contexto histórico e da vida deste homem aqui, que é o John Bunyan, tá bom? Vamos então começar a nossa jornada, assim nós estamos prosseguindo, né? Eu elenquei aqui algumas características que nós precisamos saber e algumas coisas que nós precisamos entender antes de começar a leitura do livro, tá? Essa aqui é nós vamos usar a edição, cadê? Essa, né, da Mundo Cristão, tá certo? Ela é dividida em 20 capítulos, né? Nós vamos ler 2 capítulos toda semana, começando amanhã o capítulo 1 e 2 nessa próxima semana e assim por diante. Aí nós temos outras versões como essa aqui. Essa versão é uma edição comemorativa, na verdade, é uma réplica, né, da edição lá de 1800 e alguma coisa. Ela é um box que vem o Peregrino e a Peregrina, né? Você vai descobrir que existe a Peregrina também. Lá na frente nós vamos falar do motivo da Peregrina, tá bom? Vamos entender um pouco do contexto histórico qual esse livro foi escrito. E assim nós vamos compreender por que John Bunyan escreveu esse livro dessa forma, tá bem? Em primeiro lugar, o tempo do Peregrino. O tempo do qual esse livro foi escrito estava ali dentro do contexto da Europa Ocidental do século XVII. Então, quando você for pegar o livro para ler, você não está pegando um livro que foi escrito agora, né, no ano de 2023, né, em pleno 2023. Não, você vai pegar um livro e você tem que ter na sua mente que é um livro que foi escrito para aquele contexto. Agora, a despeito de ser escrito para aquele contexto, ele tem muito a nos trazer. Qual a causa e consequência desse livro? Em primeiro lugar, antes do século XVII, o século XVI foi um século onde a igreja medieval era extremamente poderosa, né? Nós temos a igreja ali delineando todos os contextos político, artístico, cultural, social, certo? E de repente há uma transição. Do século XVI para o século XVII, nós temos basicamente uma coisa chave acontecendo: a imprensa de Gutenberg. O que foi a imprensa de Gutenberg? Né? Foi a capacidade de imprimir escritos. E por que ela foi extremamente importante? Porque alguns homens surgiram nesse contexto do século XVII, olhando para a igreja e falando assim: isso não está certo, isso aqui também não está certo. O principal, aí nós temos alguns homens, né, e eu vou falar deles agorinha, que fazem uma espécie de pré-reforma, mas o principal deles se chama Martinho Lutero, que olhava para a igreja e falava assim: esse contexto da igreja está tudo errado, nós precisamos rever isso. E a igreja não gostou, logicamente, daquilo que ele estava dizendo, né? Dentro desse contexto, nós temos então uma revolução em 1517. Essa revolução é extremamente importante. Ela traz agora a chamada ética protestante, e que vai ser base para os escritos de Max Weber, né? A ética protestante dentro do capitalismo moderno. Por que a ética protestante foi tão importante? Porque ela não influenciou somente naquela época, ela influencia hoje. Quem está se preparando ou quem já está na universidade, você já encontrou alguém assim, aquele bem cético, aquele ateuzão, assim, já encontrou? E aí, se ele lê um pouquinho, ele vai chegar para você e vai falar assim: não sou ateu, eu sou niilista. Aí você fala: é esse que eu quero pegar, né?
Você vira para ele e fala assim, você tem mãe? Ele fala, lógico, né? Não sou de chocadeira. Você tem irmã? Você falar que tem irmã, melhor. Você fala assim, você é ateu, você é niilista. Por que você não casa com essa irmã? Se ele for niilista, ele vai falar assim, vou casar, né? Com toda certeza ele vai olhar e falar assim, você tá louco? Né? Ele fala assim, então por que você não casa com essa mãe? Né? Casa com sua irmã, você já vai conhecer sua sogra, já não vai ter nem problema com sogra, né? Por que ele vai ter uma repulsa quando você falar isso? Porque no fundo, o niilismo dele não é niilismo. O ateísmo dele não é ateísmo. Porque existe dentro do coração dele uma ética chave, uma ética fundamental, que faz com que ele não escolha a irmã dele para casar, que faz com que ele não case com a mãe dele. É a ética protestante, que foi extremamente importante dentro desse período aqui. Nós tivemos então uma reforma. Essa reforma só foi possível por conta de alguns homens como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, que vieram antes de Martim Lutero. Não tenho tempo para falar de todos eles, mas um dia a gente pode fazer uma outra, já fizemos, né, a série da Reforma Protestante. Você pode ir lá, tem essa lá no canal, Vinícius? Você pode acessar o nosso canal e conferir lá a série da Reforma Protestante. Com o fim da Idade Média, nós tínhamos muita coisa acontecendo ali. E muita coisa estava influenciando no pensamento daqueles filósofos, no pensamento dos cristãos que estavam se levantando. Nós tínhamos, por exemplo, agitações políticas, nós tínhamos Guerra dos 100 Anos acontecendo, nós tínhamos peste bubônica, né, ou a peste negra acometendo a população, fome, pobreza, miséria. Tínhamos uma população dispersa e uma igreja que não tinha resposta para as indagações daquelas pessoas. Surgem alguns papas extremamente fora do prumo, né? Os chamados papas iluministas, que se preocupavam muito mais com a arquitetura da igreja do que com a vida dos cristãos. Dentro desse período vem a Reforma Protestante e um impacto grandioso daquilo que nós chamamos de calvinismo. O calvinismo ele não vai influenciar apenas na igreja, ele vai influenciar em toda a estrutura da sociedade. Genebra se torna a cidade mais proeminente da Europa, por conta do pensamento que estava ali. Quando eu passei por essa experiência, eu falei, eu quero conhecer o Muro da Reforma, né? Tem os reformadores lá, aí eu cheguei lá no Muro da Reforma, nossa, que lugar legal, tirei um monte de fotos. Aí quando eu viro de costa, eu olho assim, tá lá, Faculdade de Genebra, eu tenho que ir aqui. Aí quando eu chego, Faculdade de Genebra, fundada, pelo não sei o que, patrão, não sei o que lá, constituída por João Calvino. O cara que é um dos ícones, né, do protestantismo, foi responsável por instituir os principais cursos, como o curso de Direito, como o ensino pedagógico, e aí, consequentemente, né, a universidade cresceu. Um cara de fé cristã. E aí você vê a importância dessa nossa ética e daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pregando. Para terminar esse review histórico aqui, nós temos o surgimento do anglicanismo na Inglaterra, com uma cisão do rei Henrique VIII contra o Papa. Ele não concorda com aquilo que o Papa estava fazendo e resolve fundar a Igreja Independente da Inglaterra, que vai dar base para o surgimento dos puritanos, o movimento chamado puritanismo, que era aquelas pessoas que queriam trazer de volta a consciência pura e uma forma singela, baseada nos escritos, baseadas na Bíblia, uma forma pura de pensar. Dentro de todo esse contexto, nós temos então um homem nascendo com uma capacidade única e específica para escrever um livro que ainda hoje fala conosco. Esse livro, né, que você tem em mãos aí, se tornou o segundo livro mais lido dentro da... Na verdade, a Bíblia é o livro mais lido da humanidade, né? Esse aqui se tornou o segundo livro mais impresso após a Bíblia. Tem, assim, trocentas edições, você vai encontrar, tá bom? E aí eu não sei explicar exatamente o motivo, não sei se é porque não tem direito autoral, então as editoras podem pegar e podem... Eu sei que é bom, né? Porque vai produzir e muita gente vai continuar tendo acesso. Mas quem foi o autor desse livro, então, que estava vivendo exatamente nessa época aqui, influenciado por todo esse contexto que nós estamos falando? John Bunyan nasceu em novembro de 1628, em Elstow, que era um vilarejo, né, perto da cidade de Bedford,
ali no interior da Inglaterra. Filho de pais muito pobres, né? Uma família extremamente necessitada. A única coisa que o pai dele tinha para oferecer eram os estudos. Então, ele coloca o filho dele na escola porque ele sabia que a leitura e a escrita seriam extremamente importantes. Ele nasceu em 1628 e em 1644 a morte da mãe dele traz um impacto substancial na vida dele e naquilo que viria acontecer com ele consequentemente. Após a morte da mãe dele, o pai dele se casa novamente e esse casamento acaba desestabilizando um pouco, né, o relacionamento dele com o pai dele. Isso influencia muito na vida dele para que ele pudesse se perverter, entrar pelo lado do caminho da devassidão. E isso acontece, né? Uma vida de jogos, de muitos bailes, de muitas festas, foi dispensado do exército e ao ser dispensado do exército, vivendo aquela vida louca, ele conhece uma garota e resolve se casar com essa garota. Os dois também eram muito pobres, né? E conta-se que o dote que essa garota traz para o casamento, as coisas de maior valor que ela tinha, que ela trouxe para o casamento, foram 2 livros. Um livro era A Jornada do Homem Comum ao Céu, né? Plainsman Pathway of the Heaven, e o outro livro era o The Practice of the Piety, que era a prática da piedade. Esses 2 livros, naquela época, né, a gente não tinha essa disponibilidade de impressão de livros e tudo mais. O livro era uma coisa muito cara. E ela traz esses 2 livros que, de certa forma, começam a influenciar na vida dele. Porque ao ler esses livros, ele vê que ele tem que mudar de vida, agora que ele já era casado, e ele começa a fazer algumas escolhas, e observa que isso começa a fazer parte da sua vida. Mas a sua conversão mesmo, ela vem cerca de 4 anos depois, não vem nesse primeiro momento ali após o seu casamento, quando ele começa a ler essas obras. Ele começa a passar por um intenso conflito espiritual. A leitura dos livros, a busca por respostas e perguntas que ele tinha, isso começa a trazer para ele, dentro do coração dele, um incômodo, né? E certa vez, ele, tocado pela graça divina, ele estava jogando ali um jogo de aposta com os amigos, ele ouve uma voz em seu coração, né, que dizia: você abandonará os seus pecados e irá ao céu, ou continuará pecando e irá ao inferno? Ele fica com muito medo dessa voz, e ele resolve ir para a igreja. Mas no primeiro domingo que ele vai para a igreja, o pastor estava pregando sobre a importância de se guardar o dia do Senhor, que era o domingo, né? E ele fica revoltado, porque eu não concordo com isso não. E aí ele volta ao estágio 0. Ele fica naquele meio termo, mas fala: não concordei com esse negócio de guardar um dia para o Senhor, um dia específico, que eu tenho que vir para a igreja. E ele meio que dá uma regredida. Porém, com aqueles pensamentos na cabeça, certa vez, ele andando por uma rua, ele vê 4 senhoras conversando. E algo o atrai para perto daquela conversa, e elas estavam conversando, cada uma contando o testemunho para as outras da sua conversão. E ao ouvir aquele testemunho, ele sente o desejo no coração, ele fala consigo mesmo, né? Como eu queria ter algo para falar, como essas mulheres estão falando. Como eu queria falar que a minha vida foi transformada. No ano de 1650, ele conhece um pastor puritano, que era daquele grupo de pessoas, né, lá da Inglaterra, que pregavam o puritanismo. E esse pastor, John Gifford, influencia diretamente na vida dele. E basicamente a sua conversão, ela vem por... Ele cita, né, 3 coisas que fundamentaram a sua conversão. Ouvir sobre a conversão daquelas mulheres, as suas conversas privadas e particulares com o pastor puritano e a leitura do livro de Gálatas. E aí eu comecei a pensar 3 coisas fundamentais que nós precisamos, né? A primeira delas, ouvir testemunho e poder testemunhar, sim ou não? Como é bom ouvir que Deus muda a vida das pessoas. E você já pensou em falar do quanto Deus mudou a sua vida para outras pessoas? Né? Ah, mas eu nasci dentro da igreja, meus pais já eram cristãos. Não interessa, o fato de você ter nascido da igreja é um bom sinal para você ter coisas para você falar.
Você já parou para pensar quantas vezes você já contou da sua vida cristã para alguém? Já parou para pensar? Você já chegou para alguém e falou assim, eu me lembro exatamente do dia em que... Isso é muito importante, porque isso pode influenciar diretamente a vida de alguém. A segunda coisa, as conversas dele com o pastor puritano. Você precisa ter pessoas com as quais você possa conversar, não assuntos do fofoca gospel. É chegar lá e falar assim, você viu o post lá do fofoca gospel? Tem certeza? Só de ser gospel, só de ser fofoca já não é gospel, né? Não estou falando desse tipo de conversa. É pessoas às quais você possa sentar e falar assim, eu estou lendo um livro do John Bunyan. Ou você fala assim, cara, fui ler um filósofo chamado Nietzsche, que fala que Deus morreu. Você já leu sobre esse cara? Aí a pessoa fala assim, Deus morreu. Não, deixa eu explicar o que Nietzsche... Sabe, eu estou dizendo que todos nós precisamos de pessoas às quais nós possamos compartilhar assuntos que fundamentam a nossa fé. E terceiro, o livro de Gálatas. Nós não podemos passar a nossa vida sem ler a Bíblia, né? Você não pode passar esse ano de 2023 sem terminar de ler a Bíblia todo o ano todo. 3 coisas fundamentais que servem como aplicação para nós. Continuando, após a sua conversão, nós temos um período muito rude na vida de John Bunyan, que é o período das suas prisões. Esse talento que ele tinha para pregação começou a ser divulgado, né? As conversas que ele tinha com o pastor, as suas leituras, a sua dedicação, e ele começou a falar de Deus, começou a pregar, e as pessoas gostavam muito de ouvi-lo. Só que isso começou a incomodar algumas pessoas, principalmente incomodando a Igreja Católica e um grupo que eram chamados dos Quakers, que era um grupo meio extremista, que veio lá da Reforma da Inglaterra. Esse grupo, né, ao vê-lo pregando, começou a denegrir a imagem dele, certo? E começaram a persegui-lo para que ele não viesse mais pregar em público como ele estava pregando. Em 1658, além dessa perseguição que ele já estava sofrendo, ele sofre muito com a morte da sua primeira esposa. Então é um período muito crítico na vida dele. Ele começa a ser perseguido e ele perde a sua primeira esposa. Como ele tinha cerca ali dos seus 28 anos, ele resolve se casar novamente. No ano de 1959, ele se casa, né, com a Elizabeth Bunyan, que foi extremamente importante na vida dele, né? Principalmente nesse período em que ele vai começar a fugir das perseguições e o momento no qual ele vai de fato ser preso, né? Numa dessas oportunidades, foi divulgado que ele estaria pregando num vilarejo e o líder desse vilarejo, como se fosse o coronel daquele vilarejo, arma um arapuca, né? Deixa começar o culto e quando ele está no meio da pregação, eles entram lá e prendem John Bunyan. E aí acontece algo muito interessante. É pronunciada a sentença dele, não havia ali nenhuma testemunha de que ele tinha feito algo além do que pregar, né? E aí foi dito o seguinte, olha só, John Bunyan, da cidade de Bedford, trabalhador, tem se abstido de forma diabólica e perniciosa de vir à igreja para ouvir o culto divino e é defensor comum de várias reuniões ilegais que causam grande perturbação e distração dos bons súditos desse reino. Ou seja, ele foi preso por ir à igreja e convidar as pessoas para ouvirem a sua pregação. Você já pensou se você fosse perseguido por pregar a palavra de Deus? Será que você ia estar preso ou em liberdade? Já parou para pensar nisso? Será que você estaria preso ou você estaria em liberdade se pregar a palavra de Deus fosse algo condenado à morte? Será que as pessoas lá da sua escola te conheceriam como um bandido? Será que as pessoas lá da faculdade sua te conheceriam como um pervertido que anda por aí falando de um Deus que pode salvar? Bom, quando foi proferida a sentença dele, olha só o que ele diz, a resposta de Bunyan após a sua prisão. Se me soltarem da prisão ainda hoje, pregarei de novo amanhã, com a ajuda de Deus. Ele foi preso, encarcerado,
E essa prisão durou por muitos anos. Na verdade, não foi uma prisão apenas. Após essa prisão, ele teve um indulto de liberdade, saiu, né? E foi preso novamente. Depois, essa segunda prisão dele foi uma prisão mais severa. E essa segunda prisão, durante essa segunda prisão, ele fabricava cadarços para poder manter a sua esposa fora da prisão e uma de suas filhas que era cega. Então, lá dentro da prisão, ele fabricava cadarços para que pudesse obter dinheiro e mandar para sua esposa e para sua filha que tinha essa deficiência visual. No ano de 1672, ele recebe uma declaração do rei Charles II para que ele pudesse sair, mas 3 anos depois, essa declaração cai por terra e ele é preso novamente em 1675. E aí dizem que é exatamente nessa prisão, nessa última prisão da sua vida, que ele vai escrever o livro, que é o livro qual nós iremos ler, que é o livro Peregrino. A primeira vez que o Peregrino foi publicado foi em 1678. Seus últimos anos foram anos difíceis por conta da prisão, mas mesmo assim ele ainda escreveu alguns outros livros, como Vida e Morte do Senhor Maldoso, Guerra Santa e A Peregrina, que é uma sequência do livro O Peregrino. Ele morre, né, não por conta da prisão, mas por conta de uma infecção, na verdade por conta de uma gripe, em 31 de agosto de 1688 em Londres. Um dos seus contemporâneos deixou algo escrito sobre esse homem, e eu quero terminar lendo o que esse seu contemporâneo deixou escrito sobre ele. Eu creio que não se trata de um livro qualquer. Lógico que não é um livro que nós vamos ler como a Bíblia. A Bíblia sim é um livro. Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, ele disse que lia uma vez por ano o Peregrino. E de acordo com as contas dele, ele leu quase 200 vezes o Peregrino. E aí tem uma frase do Charles Spurgeon que fala assim, olha: viaje por bons e ótimos livros, mas sempre repouse sobre a Bíblia. É isso que nós iremos fazer. Nós faremos uma viagem, iremos peregrinar juntamente com o peregrino, mas iremos repousar sempre na Bíblia. Ela será a nossa base. Leia esse livro como uma alegoria. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho, né, quando nós formos introduzir, sobre o contexto alegórico do livro. Mas leia como uma alegoria real, não sei se isso existe. Tá? O que disseram sobre John Bunyan? Preste atenção. Seu semblante parecia ser o de uma pessoa de temperamento austero e rude, mas em conversa era manso e afável. Não era muito dado à loquacidade ou a muitos discursos, a não ser que alguma ocasião urgente o requeresse. Nunca o vi se vangloriar de si mesmo ou de seu quinhão, mas parecia se ver como muito humilde e se submetia ao julgamento de outros. Detestava mentira e xingamentos, e era leal em tudo que estava em seu poder, a sua palavra. Não revidava injúrias e amava reconciliar diferenças e fazer amizade com todos. Era muito perceptivo e possuía um excelente discernimento de pessoas, tendo bom senso e humor. Quanto à sua esposa, era alto, de ossos largos, embora não fosse corpulento. Suas faces eram de certa forma rosadas, olhos brilhantes, tinha bigode, como era moda na época. Seus cabelos eram ruivos, e possivelmente foi isso que atraiu Bunyan à sua esposa. Tinha testa alta e sempre se vestia com simplicidade e modéstia. E assim, descrevemos de maneira imparcial o interior e o exterior de uma pessoa cuja morte tem se lamentado muito. Uma pessoa que experimenta os sorrisos e os olhares severos de seu tempo, que não se orgulhava na prosperidade e nem estremecia diante da adversidade, mas que sempre sustentou a mensagem áurea. Nele brilhavam 3 grandes eminências: era historiador, poeta e pregador em excelência. Deixe-no repousar na poeira imperturbável, até a sua ressurreição, deste homem santo e inculpável. Quem nos dera um dia, na nossa partida, termos amigos que escrevam com essa mesma singeleza, simplicidade
sobre a nossa vida e a nossa passagem aqui nessa terra. O desejo do meu coração é que você faça grandes amigos, amigos que possam escrever a seu respeito, assim como um dia escreveram a respeito de John Bunyan. Mais ainda, meu desejo é que além de ter amigos, além de encontrar amigos durante a sua peregrinação, você seja um grande peregrino ou uma grande peregrina que caminhe todos os seus dias em direção ao reino celestial, onde nós alcançaremos aquilo que Deus nos prometeu. Amém? O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça que tem se revelado a nós. Obrigado, Deus, pela obra e vida deste santo homem de Deus chamado John Bunyan, que deixou ensinamentos e um deles grandioso na forma desse livro. Que nós possamos orientar a nossa trajetória cristã através daquilo que nós vamos aprender nos próximos meses. Que principalmente, ó Deus, nós possamos orientar a nossa vida, a nossa jornada como peregrinos aqui nessa terra. Que durante essa nossa jornada e nessa nossa peregrinação, nós possamos influenciar a vida das pessoas, nós possamos amar as pessoas, nós possamos encontrar o amor da nossa vida, nós possamos, ó Deus, viver uma vida de plenitude diante, ó Deus, dos teus pés. Esse é o desejo do nosso coração. Fale conosco nessa noite, que o amor do Senhor, ó Deus, se repouse sobre os nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.